Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Marca muito essa palavra aqui, essa frase. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede ao lado direito do barco, e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiram recolher a rede, por causa da quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Jesus lhe disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado entre os mortos. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Amém. Gente, essa passagem ela é muito interessante. Eu acho que praticamente todo mundo que está aqui já ouviu alguma pregação, ou leu, ou ouviu alguma história, que é a história da restauração de Pedro, né? Uma mensagem, como eu disse, repito, relativamente conhecida entre os irmãos. É interessante notar o contexto dessa passagem, porque quanto mais nós nos aprofundamos no contexto, essa passagem ela começa a ganhar requintes de grandeza cada vez maior, e vai ficando cada vez mais claro, cada vez mais sublime, como o Evangelho é tão grandioso e tão esplêndido o Evangelho é para nós. Inclusive, eu me considero um pregador monotemático, né? Eu só sei pregar sobre o Evangelho. Lá na nossa igreja, dominicalmente, eu prego sobre vários temas, mas como eu sou convidado e só tenho uma oportunidade, eu só prego, eu gosto de pregar sobre o Evangelho. Hoje vai ser mais uma vez que nós vamos falar sobre o Evangelho. E aí é interessante que essa história, ela vai contar a história da restauração de Pedro. E o contexto dela é aquilo que talvez você não sabe também de cor e salteado, né? Eles estavam na última ceia, o dia que Jesus celebrou a última ceia, e aí ele fala todo aquele discurso, onde vocês vão me trair. Aí eles começam a fazer uma aposta, né? A bet dos discípulos, quem será? Vamos apostar
Quem vai trair Jesus? E aí, como sempre, o discípulo que mais tomava a frente de tudo falou que era Pedro. Não sei se é um deles aí, mas eu te garanto que não sou. Eu não sou essa pessoa. E aí você lembra muito bem que Jesus ele chega a Pedro. Você não é tão machão assim, né? Você não é tão bom assim. Antes que o galo cantar, você vai me ligar 3 vezes. E acontece justamente da maneira que Jesus falou. E é interessante, se a gente voltar um pouco mais ainda, voltar em quem era Pedro, né? Porque a história de Pedro ela é muito legal. Pedro, que originalmente não se chamava Pedro, né? Pedro é uma espécie de apelido, né? Vamos dizer assim. O nome de Pedro é Simão. O nome de Pedro é Simão. E é interessante que Pedro não um apelido, nós podemos considerar um apelido, mas ele é uma característica que o próprio Jesus via em Pedro. Porque Pedro é como se fosse uma espécie de fragmento de rocha, ou uma rocha, né? Era a característica que Jesus via em Pedro como um líder inato que foi se criando no meio dos discípulos. E é mais interessante, tem um teólogo chamado John MacArthur, que ele, falando sobre a vida de Pedro, ele diz que toda vez, você já reparou nessa leitura, pastor? Toda vez que Pedro faz um acerto, Jesus chama ele de Pedro. Toda vez que Pedro dá uma bola fora, Jesus chama ele de Simão. Era como se Jesus estivesse dizendo: ó, você é Pedro, você vai ser Pedro, mas você tem hora que ainda é Simão. Lembra? Pedro ele age como Pedro e Simão no mesmo texto praticamente. Tem aquela passagem famosa de que ele revela, né? Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Quem que eu sou para vocês? Estão falando que eu sou profeta, estão falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou Elias. Aí Pedro se levanta, como sempre Pedro é o que sempre toma a voz dos discípulos, e ele diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Cristologia de Pedro, nota 10. Só que no mesmo, aí Jesus diz: não foi carne nem sangue que te revelasse, foi o Espírito de Deus e tal, aquele texto que você conhece. No mesmo texto, Jesus fala assim: ó, eu vou para a cruz, fiquem preparados, preparem o coração de vocês, eu vou morrer, eu tenho que me sacrificar. Pedro fala assim: não, Senhor, não precisa, que história é essa? Dá outro jeito, dá o seu jeito, você não é o Cristo de Deus vivo, não precisa de cruz, não precisa, que caminho é esse que você está dando? E aí Jesus, logo após ter elogiado Pedro, ele repreende Pedro severamente, dizendo: afasta-te de mim, Satanás, não vem cumprir a vontade do meu Pai. No mesmo lugar, no mesmo instante, Pedro, foi Pedro e Simão ao mesmo tempo. E esse era Pedro. Pedro, ele era praticamente, agora os pais vão entender aqui, Pedro era praticamente os nossos filhos. Porque os nossos filhos não é aquela pessoa que tem a capacidade de aprender aquilo que nós não ensinamos. Não é assim. Os pais agora estão se justificando aqui, né? Estão dando glória, né? Porque os filhos é aquela pessoa que tem capacidade de aprender aquilo que a gente não ensina, né? Jesus não ensinou Pedro a andar com espada, ele não. Jesus não ensinou Pedro que deveria retribuir com agressão a agressão que ele recebeu. Muito pelo contrário, ele disse para a segunda face. Pedro foi lá e cortou a orelha do soldado. Assim não é assim, a gente não ensina o filho a falar palavrão, mas ele volta para a escola falando, né? Você não ensina seu filho a fazer dancinha do TikTok, eu espero que não, né? Imagina o pastor ali ensinando o netinho dele a fazer a dancinha. Não, vamos apagar essa imaginação. Mas ele volta, né, fazendo a dancinha do TikTok, né? A gente ensina. E Pedro tinha capacidade de aprender aquilo que Jesus não ensinava. Então, uma hora ele era Pedro, ele falava: tu és o Cristo, estamos juntos. Outra hora ele falava: não, você vai de cruz aí, não dá com nada. Vamos, o negócio é glorificação, o negócio é glória a Deus, esse negócio de sofrimento por Cristo, não está com nada. Então, uma hora ele era Pedro, outra hora ele era Simão. E se você notou bem a história que nós, agora voltando para a nossa história, Pedro, ele aqui no texto, ele é chamado constantemente de Simão. Jesus vai falar um monte de vezes, porque essa cena que nós acabamos de
esse não é o detalhe. O detalhe é que aqui é um ambiente de traição. É um ambiente de alguém que teve a sua confiança traída. E o que é que se diz em ambiente de traição? Qual é o tema que se levanta no ambiente de traição? O tema do amor. E esse é o tema que Jesus vai levantar. Porque de fato é o que Jesus está querendo dizer, que o amor, ele é a barreira, ele é a ponte que transpõe a barreira da traição. O amor, de fato, é a ponte que transpõe o abismo da quebra de confiança. Por isso que Jesus insiste 3 vezes no amor, na história do amor com Pedro. E é interessante que só existe 2 vezes que a palavra fogueira aparece no Evangelho de João. Uma foi aqui. Jesus estava com uma fogueira, né? João faz questão de dizer que ele estava com brasas, né? Com uma fogueira acesa. E aí, quem é bom de Bíblia vai saber qual que foi a outra vez que a palavra fogueira apareceu no Evangelho de João. Alguém sabe? Alguém ajuda aí? Quando Pedro negou Jesus. Olha só, do nada, né? João falou, tinha uma fogueira. Pedro negou Jesus, ele olhou para lá, tinha uma fogueira. Sabe o que João está fazendo aqui? Ele está remontando o cenário da negação de Pedro. Ele está remontando todo o cenário. Então, diante da supremacia que Pedro achava que tinha, diante de toda a soberba e arrogância de Pedro, o João está mostrando que Pedro era incapaz. E ele vai remontar todo o cenário da traição e da queda de Pedro. Ele está dizendo para Pedro, você é incapaz. E uma coisa que o Evangelho vem para nos dizer é sobre a sua incapacidade, sobre a minha incapacidade. Toque no seu irmão e diz assim, você é incapaz. Não, você não. Aí já é demais, né? Estou chamando todo mundo de incapaz, né? Eu falo, não, mas de fato, irmãos, isso é muito glorioso para nós. O Evangelho revela quanto nós somos incapazes de lidar com os conflitos da nossa vida sozinhos. O Evangelho revela o quanto nós somos frágeis e incapazes de lidar com as tentações da vida sozinhos. E eu digo mais, Jesus ama nos levar para um caminho da vulnerabilidade, como ele levou Pedro, remontando todo o cenário. E aí ele chama Pedro para conversar pessoalmente e começa a ter uma conversa com ele. Eu até imagino os outros discípulos olhando e dizendo, falando, Jesus agora vai pegar Pedro. Agora não sobra nada dele. Você imagina, Jesus chama, está todos os discípulos olhando lá no barco. Aí Jesus fala assim, Pedro, vem aqui, vamos trocar uma ideia aqui. Aí Pedro chega do lado de Jesus. Aí eu imagino, eu fico imaginando o que os discípulos imaginaram, né? Na linguagem do povo nordestino, eles imaginaram, Pedro agora vai tomar uma peia, né? Aí Jesus vai pegar e vai falar, você não falou que era o machão, você não falou que era o bom. Jesus começa a falar de amor com Pedro, diante da incapacidade dele. O Evangelho de fato revela a nossa incapacidade. Isso é uma das mensagens que eu tenho para contar para vocês hoje. Vocês são incapazes. Nós somos incapazes. E glória a Deus por isso. Glória a Deus que você é vulnerável. E essa mensagem talvez abrigue nossos corações, né? Na era dos Red Pill. Tem Red Pill aqui? Tem não, né? Vocês não sabem o que é isso. Graças a Deus. Não procure, não ponha no YouTube. Agora eu fiz o marketing reverso, né? Vamos colocar. Não ponha no YouTube, Red Pill. Mas, gente, na era dos coaching, na era né, de colocar a gente para cima. E você já percebeu que a Bíblia ela faz questão disso? A Bíblia nunca escondeu nenhuma falha dos heróis da fé. A Bíblia nunca escondeu nenhum tropeço. O grande rei Davi podia ter a sua história omitida, mas está lá a sua mancha. O grande Pedro, o líder da igreja primitiva, está lá exposto a sua falha.
usou Pedro, né? Ele disse: Pedro, o diabo tentou cirandar com você, tentou, em algumas pessoas dizem, tentou peneirar seu coração, para saber o que ia, para ver o que ia sobrar, mas eu não deixei, porque eu conheço, eu sei quem você é. Porque o Evangelho nos expõe em um mundo, em um momento atual, em que nós somos constantemente bombardeados de que nós somos bons, que nós nascemos para ser felizes, que nós nascemos porque nós temos que procurar a nossa melhor versão, porque nós temos que mostrar o melhor de nós. O Evangelho vai dizer totalmente ao contrário. O Evangelho que Jesus pregava é o Evangelho que nos expõe a vergonha, que expõe o pior do que há em nós. Você acha que quando Paulo, ele dizia, eu sou o menor dos santos, ele está falando da boca para fora? Paulo sabia que de ser um grande missionário, propagador do Evangelho aos gentios, ele arrastava as mulheres grávidas, cristãs, pelos cabelos, para serem expostas. Ele sabia que ele havia participado da morte de Estevão. Quando ele diz, eu sou o menor dos santos, ele não estava falando isso que é falsa modéstia. Ele sabia o traste que ele era. Falta em nós descobrir o traste que nós somos. Você falou, cara, lá de São Paulo, para pregar, vai passar um traste. É a Bíblia que nos expõe, gente. Nós temos que parar com isso, de achar que a gente é boa coisa que nós não somos. Porque foi isso que Jesus fez com Pedro. Ele expôs Pedro diante dos outros discípulos. Pedro começou Jesus provou o amor de Pedro diante dos outros discípulos. Você não falou que não ia me trair? Você me ama, Pedro. E aí é interessante, eu não sei se vocês já escutaram falar, quem já escutou falar de que nós temos dois amores aqui diferentes, o Ágabo e o Filéu, lembra disso aí? Porque nós, Ágabo e Filéu existe na Bíblia, mas eles são sinônimos, principalmente no Evangelho de João. Prova disso é que o amor Filéu, que seria, alguns consideram como sendo o amor que só gosta, não ama profundamente, no Evangelho de João, no original, ele aparece o amor de Deus por Jesus sendo Filéu e ora aparece sendo Ágabo. Então João só está trocando, só está jogando com as palavras. Mas é interessante, pastor Augusto, que no versículo 17, ali sim está acontecendo uma coisa, linguisticamente. E aí, gente, eu vou falar uma coisa um pouquinho mais pesada aqui, de texto, mas eu garanto para vocês, eu estou fechando um contato para vocês, que vai fazer sentido para vocês o que eu vou falar aqui. E eu sei que vocês são bons de Bíblia, de teologia, né? O pastor Vitor ensina bastante vocês. Mas segura só um pouquinho, não murmura. Eu vou expor um negócio rapidinho, mas eu tenho certeza que vai fazer sentido para vocês. Lá no versículo 17, que é a última vez que Pedro vai falar, tu sabes que eu te amo. Pedro fala duas vezes, tu sabes. E nesse tu sabes, João propositalmente usa duas palavras diferentes, que é oita e gnosco. Duas palavras diferentes que, separadas, são sinônimas. As duas significam conhecer, conhecimento. Só que estudos recentes provaram que quando essas palavras elas estão juntas na mesma frase, elas têm uma função de hiponímia. Alguém sabe o que é hiponímia aqui? Eu também não sabia, tive que precisar um pouco. Eu não sou bom, não. Mas, gente, hiponímia é quando você tem uma palavra genérica e outra específica. Por exemplo, se eu digo para você fruta, e aí eu digo maçã, então você está, fruta é um genérico, é geral, e maçã especificamente é fruta. Então isso é uma questão de hiponímia. É quando você tem algo geral, genérico e algo específico. Quando essas palavras, oita e gnosco, estão juntas na mesma frase, elas têm essa função. E o que toda essa besteira que eu falei aqui, né, tem em comum com
O segundo, tu conheces, que é o gnosko, ele está dizendo sobre um conhecimento com um aprofundamento da causa. Pedro, quando junta essas duas palavras para falar de Jesus, sobre o amor dele, porque lembra que o contexto é Pedro tentando provar o amor dele para Jesus. Pedro está voltando 3 anos atrás de história. O primeiro é, tu conheces, você sabe que eu sou, genericamente, o senhor sabe que eu te conheço. O segundo é como se Pedro estivesse dizendo, lembra, desde lá, quando você me resgatou, quando eu estava pescando, o Senhor me chamou para ser pescador de homens, tudo isso que a gente passou 3 anos, então, tu conheces, sabes que eu te amo. Pedro está resgatando algo de lá de trás. Sabe o que João está querendo nos ensinar aqui? Que a queda, ela nos marca, e tem que marcar, porque o Evangelho expõe as nossas vergonhas, as nossas falhas, os nossos tropeços, as pancadas nos marca, e precisa ser assim, ela precisa marcar, não fica, a Bíblia diz que Deus não toma o culpado por inocente, mas ela não para por aí, a queda nos marca, mas ela não nos define. Pedro, quando está dizendo, Senhor, tu conheces, desde lá de trás quem eu sou, não é de agora que eu provo para você que eu te amo. Ele está dizendo que a queda, ela pode nos marcar e vai nos marcar, mas ela não nos define quem nós somos, ela não pode definir quem nós somos, e Jesus sabia muito bem disso. Lembra que eu disse que é importantíssimo aquela frase que Jesus estava esperando eles na praia? Por que eu disse que isso é importante? Porque essa frase que Jesus estava na praia, quando eles chegaram de uma noite mal sucedida, de uma pesca, define o que é o Evangelho. Essa frase define o que é de fato o Evangelho. Depois de terem pescado nada, depois de uma noite extremamente mal sucedida, depois de uma noite que tudo deu errado, quando eles voltam para a praia, Jesus está na praia. E essa é a imagem que define o Evangelho. Porque quando tudo dá errado na cabeçada da vida que a gente leva, quando tudo dá errado, na escuridão da vida que a gente entra, Jesus continua nos esperando na praia. Aleluia. Ele é o único que nos espera na praia. Aleluia. Por isso que o Evangelho, ele expõe as nossas vergonhas. Porque da mesma forma que o Evangelho expõe as nossas vergonhas, ele é bálsamo para curar as nossas feridas. Jesus te espera na praia. Quando alguém perguntar para você o que é o Evangelho, você responde: o Evangelho é a história de um Deus que não se cansa dos nossos findados e recomeços. Vou repetir para você: o que é o Evangelho? O Evangelho é a história de um Deus que nunca se cansa dos nossos findados e recomeços. Todas as vezes que nós estivermos dispostos a recomeçar, Ele vai estar nos esperando na praia. Todas as vezes que nós estivermos dispostos a sair da escuridão da vida e voltar para os seus braços, todo mundo pode nos abandonar, mas Ele vai estar na praia. Jesus está na praia da sua vida. Jesus está no pior momento. Talvez você pergunte: aonde está Deus nos piores momentos da sua vida? No meio do turbilhão, passando junto com você. Ele está te esperando na praia. Eu não sei o que aconteceu com você. Eu não sei aonde foi que você caiu. Eu não sei qual foi o erro que você cometeu, se é que você cometeu algum erro. Mas eu quero te dizer que o Evangelho é a história desse Deus que nunca vai se cansar. As pessoas se cansam. Às vezes a gente perde a paciência, né? Às vezes a gente larga de mão, né? Às vezes a gente pega e fala assim: esse fulano não tem mais jeito. Mas Deus nunca se cansará